E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí com um novo modelo aí de aula para vocês. Uma videoaula também. Mas professor, essa videoaula está diferente, tá? Sim, por quê? Como eu falei para vocês, o nosso THC agora tem novidade. Tá o quadrozinho bonitinho aí por causa de quê? Por causa que agora nós teremos uma videoaula sobre o quê? Sobre um exercício. Exatamente isso. Nosso primeiro exercício nessa primeira videoaula será postada tanto no Face, né? Para as pessoas verem, e também no nosso canal no YouTube, no Instagram, beleza? Olha só pessoal, o que nós temos que entender aqui primeiramente? Como eu falei para vocês, a nossa novidade, um exercício aí para vocês aí tranquilinho e de fácil entendimento. O que nós temos que entender primeiramente? Primeiramente também, lembrando que além desse videoaula também de exercício, nós teremos também aulas interdisciplinares, misturando aí a parte de história junto com a parte de meio ambiente, aí no caso aí ajudando a parte de geografia. O exercício aí é de um vestibular. Agora me desculpe, eu esqueci de pôr aqui o vestibular que é, mas eu também agora também não lembro, mas me desculpe, mas é um exercício que você olhando de primeiramente, você se espanta. Por quê? Vamos ler primeiramente. Sobre a história da humanidade, é correto afirmar, é correto. O que nós temos que entender? Ele está falando sobre o quê? Sobre a história do quê? Da humanidade, não é verdade? Sobre a história da humanidade, vamos trocar de giz aqui para ficar uma cor mais destacada. Sobre a história da humanidade. Então, ele pode perguntar aqui qualquer coisa sobre a história da nossa humanidade. Tranquilo, pessoal? Qual que é? Nós temos que achar o quê? É importante que vocês sublinhem o que a questão quer. Ele quer o quê? O correto. Primeiramente, a primeira alternativa, letra A, todo o período do Egito Antigo. Então, peraí, essa alternativa está falando sobre o quê? Egito Antigo. Então, nós temos que lembrar, infelizmente, lá do Alto do Baixo Império. Tranquilo, pessoal? Sobre o período do Antigo Egito, predominou a chamada religião politeísta. Agora, nós temos que entender uma coisa interessante. Um macetinho para vocês aqui. Pessoal, essas palavras que generalizam ou que excluem, vocês tomem cuidado com elas. Por quê? Alguma coisa, nesse caso, pode estar trazendo alguma parte aí que pode fazer alguma confusão. Nesse momento, então, você tem que observar uma coisa. Ele falou de todo o período. Todo o período. Nós temos que observar uma coisa, pessoal. Nem todo o período do Egito Antigo nós podemos considerar que ele foi uma religião politeísta. Primeira coisa que nós temos que entender. O que é uma religião politeísta? Uma religião politeísta é aquela religião que tem o quê? Vários deuses. A crença em vários deuses. Aí nesse caso aqui no Egito, nós temos aqui a religião politeísta. E dentro dessa politeísta, nós dividimos elas em 3 partes. Como assim 3 partes? Pode cair nomes técnicos na sua prova também. Ou seja, o formato desses deuses. Você tem deuses com o formato de pessoas humanas mesmo. Você tem deuses com o formato de animais. E você tem deuses também com formatos misturados, de homem e animais. Ou seja, você tem o zoomorfismo, que é o quê? Que é aquele Deus que tem a forma de animal. Aí nesse caso nós temos o Deus Apis, da fertilidade. Você tem o antropomorfismo, ou seja, aquele que tem a imagem de humano. Aí você tem Ísis, você tem Osíris, e você tem o mistureba, né? Que é o antropozoomorfismo, ou seja, metade animal e metade humano. Antropozoomorfismo, nós temos quem? Sete, Anubis e entre outros. Beleza? Outra coisa que nós temos que entender da religião politeísta. Quando nós falamos sobre o Egito, pessoal, uma das características do Egito, se cair na sua prova, é o quê? Religião politeísta. Exatamente isso. A característica do Egito é ser uma religião politeísta. Mas só que ele está perguntando que todo período não. Por quê? Calma, nós vamos chegar ainda. Continuando a explicação. Quando eu falo de religião politeísta no Egito antigo, pessoal,
eu tenho que lembrar de uma palavrinha, o chamado teocracia. A teocracia. Ou seja, nesse caso, o faraó, nesse momento, ele além de ter o domínio, ser o chefe supremo do poder político, ele também é o chefe supremo da religião. Ou seja, ele é o dono de tudo, né, do Estado, e ao mesmo tempo ele é o sumo sacerdote. Então, a religião, nesse caso aqui, está intimamente ligado com a pessoa que está no poder. Beleza. Continuando agora que nós vamos falar. Quando falamos de características da religião do Antigo Egito, é a característica de uma religião politeísta. Mas só que nesse momento ele perguntou todo o período do Egito Antigo. Nós temos aí o período do Antigo Egito, pessoal, mais de 3.000 anos, ou seja, o pessoal viveu mais ainda do que nós, porque nós estamos aí descontando do ano 1, que é o calendário cristão, até nós estamos aí em 2015, então o pessoal viveu ainda mais 1.000 anos ainda. Então, todo o período do Antigo Egito predominou a religião politeísta? Não. Por que não? Pessoal, nós temos uma passagem que se fala que a religião politeísta, nesse caso, os sacerdotes dos templos, né, o templo de Karnak, o templo de Abu Simbel, entre outros, esses sacerdotes que estavam nesses templos, eles estavam ganhando muito poder, estavam aumentando muito o seu poder. E o faraó, nesse caso, o chamado Amenófis IV, ele vai tentar frear esse poder desses sacerdotes. E como que ele faz isso? Cria uma religião monoteísta no Egito. Professor, eu não sabia disso? Agora você sabe. O Egito, em todo o período do Antigo Egito, você tem uma parte no período do Antigo Egito, o Egito em si tem uma parte que é monoteísta. Ou seja, Amenófis IV agora muda seu nome para Akhenaton. Ou seja, o deus Amon sai e chega agora o chamado deus Aton. Então, beleza. Então, tome cuidado com essas palavrinhas aqui, muito mirabolantes e muito supérfluas. Tranquilo? Então, essa alternativa está errada. Letra B. O Renascimento foi um movimento da elite rural. Opa, peraí. Tá pensando o quê? Meu filho, você não vai me pegar nessa questão aí, não. Pessoal, quando falamos de renascimento, é o quê? É a transição do feudalismo para o capitalismo. É o reavivamento da parte comercial, a parte financeira, ganha muito destaque aqui. No fim aí, como nós vamos dizer, na crise da Idade Média do século XIV. Pessoal, nós temos que entender uma coisa, e é muito interessante aqui. Pessoal, quando você fala de Idade Média, logo você pensa no quê? Numa economia atrasada, numa economia estática, poucas relações comerciais, você vê a descentralização do poder, você vê a ruralização, então você pensa assim, ah meu Deus, o comércio internacional, o comércio de regiões longínquas acabou. Não, não acabou. Professor, por que isso? Pessoal, dentro da Idade Média, pessoal, nós temos sim aquele comércio local, mas ainda temos um comércio ainda de distâncias mais longe, regiões um comércio internacional, mas só que esse comércio ele é pequeno, muito tímido, tranquilo, pessoal? Mas com o Renascimento, nós temos o chamado Renascimento Urbano e logo nós temos o quê? O Renascimento Comercial. Ou seja, você tem novas movimentações financeiras, nesse caso aqui, através de quem? Das cidades italianas. Né? As cidades-estados italianos, Gênova, Veneza, Milão e entre outros. Então, nesse caso, você observa o quê? O renascimento do comércio. Ou seja, quem está no lugar? A burguesia. Quando eu falo de elite rural, pessoal, põe na sua cabeça. Renascimento é um movimento artístico-cultural que não tem, como eu já falei para vocês em outro vídeo, não é uma ruptura muito grande naquelas relações de absolutismo que estavam crescendo, aquelas outras coisas mais. Mas o que nós temos que entender aqui nesse momento? O Renascimento
é uma atividade ele exerceu através do meio urbano. Então, essa elite rural aqui, você pode esquecer. Pessoal, é interessante porque os burgueses, nesse caso, eles tinham, nesse caso, através do Renascimento, esse monopólio que vai ocorrer depois com essas trocas comerciais o Ocidente e o Oriente, através do mar Mediterrâneo, você vai observar que essas cidades italianas vão ganhar esse monopólio. E nesse caso, pessoal, a elite urbana, era muito apropriada, nesse caso, absorver essas ideias do Renascimento. Ou seja, uma transformação, uma mudança através do quê? Uma transição do quê? Do feudalismo para o capitalismo. Tranquilo, pessoal? Aí, nesse caso aqui, você tem o quê? Os chamados mecenas, que você vai observar que o quê? Vão financiar esses artistas, Leonardo da Vinci. Aí, nesse caso, você observa lá Leonardo da Vinci, e o cara era advogado, o cara era arquiteto, o cara era pintor, era tudo mais, era construtor. Por que o cara era tudo isso? O cara era bonzão? O cara era bom mesmo, mas só que o cara, nessa época, ele teria que dominar diversas áreas para quê? Para sobreviver. Tranquilo, pessoal? Então, o Renascimento foi um movimento da elite rural? Não, esquece isso. Movimento urbano, da elite urbana. Vamos pular a letra C? Vamos? Ah, por quê? Porque sim, vamos pular, porque ela é a alternativa correta. Mas calma, eu vou te explicar por que ela é correta. Vamos pular para a letra D. O Renascimento ocorreu na Itália. Pessoal, quando você observa isso aqui, você fica doido para marcar aqui, ó, a letra D. E também aqui, né? Você fica doido, o cara já te manda, joga logo uma alternativa como essa aqui na primeira letra, aí você faz, nem lê o resto. Ou então lê, mas não presta atenção. Então tome cuidado com essas duas alternativas aqui, você pode ficar em dúvida entre elas. A letra B, eu creio que você não vai ficar. Nem a letra A também, porque agora você já sabe também, você já sabe tudo isso. Mas, o que é interessante aqui, pessoal? Você vai ficar doido para marcar a letra B. Por quê? A letra E, você vai saber que logo de B, todas as alternativas são corretas? Não, porque você já sabe aqui que a letra A e a letra B estão erradas. Você vai ficar doido para marcar a letra D. E também a letra C. Você vai ficar entre três, beleza? Mas vamos lá. Você vai ficar doido para marcar a letra D se você não ler completamente. O Renascimento ocorreu na Itália. Em parte sim. Mas por que está errado, professor? Pessoal, neste momento aqui, a Itália passou por um processo de centralização, como passou Espanha, Portugal, Inglaterra, França? Não. Pessoal, quando eu falei para vocês aqui, Renascimento foi um movimento da elite urbana, e quando eu falei para vocês que as cidades italianas, chamadas cidades-estados, ou cidades-repúblicas, elas têm autonomia própria, elas têm um governo próprio, elas têm autonomia própria, seja política, seja econômica, militar, ou seja, são mini-estados dentro de uma localidade. Nada mais, nada menos, você já estudou sobre o mundo grego, né? E quando você fala sobre isso, pessoal, nós temos que observar uma coisa. Uma das coisas que vai aflorescer esse renascimento, que você vai observar, será o quê? Essa rivalização dessas cidades e estados. Por exemplo, a família dos esforços, dos Medici. Então, essas cidades e estados, com essas pessoas, vão começar a bancar, a embelezar as suas cidades através de quê? Através dessas pessoas, desses artistas. Quando você observa isso, o que você vê nesse momento? Cidades se rivalizando entre umas e outras. Nesse caso, pessoal, quando eu falo de Itália, eu falo aqui de uma Itália centralizada, de uma Itália unificada. E nesse momento a Itália não é unificada. Essa rivalidade entre essas cidades e estados dificultava e muito essa centralização no Estado italiano. E mais ainda, os chamados estados pontífices, né, ou seja, as terras que a Igreja Católica tinha em grande parte dentro da Itália, da Península Itálica, isso também vai dificultar para essa descentralização. Então, quando eu falo que o Renascimento ocorreu na Itália, não, ele vai ocorrer na Península Itálica. Tranquilo, pessoal? Beleza? E como você já sabe, o Renascimento se divide aí em três partes, do 300, 400 e 500. Ou seja, o primeiro 300 se localiza ali na Itália, na Península Itálica, mais principalmente na cidade de Florença. O 400
você vai ver ela se localizando, se expandindo para dentro da Península Itálica. Em 1500, você vai observar ela se espalhando para o mundo, mas também é seu fim também. Tranquilo, pessoal? E por que eu vou marcar a letra C? Porque só sobrou ela, né, pessoal? Sobrou ela aqui, ó. Ó, vou marcar ela aqui com gosto ainda. Vou marcar ela aqui com outra cor ainda também. Porque eu tenho uma caixa aqui com 64 paletinhas de giz. Então eu posso gastar giz à vontade. Então marquei a letra C. Porque as outras estão erradas, né, pessoal? Mas, vamos entender. A Reforma Protestante foi um alívio para o pensamento burguês. Você já sabe por quê, sim. Por quê? Porque quando você fala de Igreja Católica, você lembra do quê? Da Idade Média, a Igreja Católica comandando as ideias, os pensamentos daquela época e tudo mais. Consequentemente, você observa também que a Igreja Católica vai condenar o lucro. E nesse caso, vários comerciantes, vários burgueses, ficavam com medo de aumentar suas riquezas e tudo mais, o lucro, os juros também era condenado, então muitos não vão alavancar por causa dessas restrições da Igreja Católica. Quando você tem o movimento da Reforma Protestante, você observa o quê? Religiões sendo criadas e, consequentemente, religiões que vão favorecer algumas classes. Nesse caso, os burgueses são favorecidos. Quando você observa aí na religião calvinista, né? Tranquilo, pessoal? E também, se tivesse aqui, foi um alívio para os nobres também, porque os nobres, os reis, foi sim a Revolução Protestante, a Reforma Protestante foi um alívio para os nobres e para os reis. Porque a Igreja Católica, com aquele intervencionismo, deixando de lado muitas vezes as questões religiosas e se intrometendo em questões políticas, atrapalhavam e muito a vida política e econômica de vários países. Então, cria-se dentro desses estados, vamos dizer, um sentimento nacionalista, ou seja, vendo agora a Igreja Católica como um estrangeiro. Nada mais, nada menos. Você vai observar aqui um exemplo. A Igreja Anglicana de Henrique VIII, onde você vai observar que tem aquela ideia da separação, do divórcio, do casamento, tudo mais. Mas você observa o interesse. Por quê? A Igreja Católica tinha muitas porções de terra dentro da Inglaterra. Tranquilo, pessoal? Então, na nossa próxima aula, espero que vocês tenham gostado. Na nossa próxima aula, nós vamos ter aí de novo um outro exercício aí, seja ele qual for. Valeu, pessoal, um abraço.